Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E fazer uma animação de Batman O Longo Dia das Bruxas realmente era algo muito esperado pelos fãs aí do Homem-Morcego. Afinal, esse é um quadrinho considerado por muitos como uma das melhores, se não a melhor história do Batman. Originalmente publicado em 3 edições entre os anos de 96 e 97, com o roteirista Jeff Loeb e o desenhista Tim Sale, essa dupla conseguiu criar uma das melhores abordagens de uma das facetas favoritas do Batman para muitos fãs, justamente o lado detetive do herói. Só que essa adaptação acabou levando bem mais tempo para ser adaptada e ela acabou chegando então quando a DC estava fazendo então o universo compartilhado nas animações. E essa animação ela ainda chegou em 2 partes, tal qual foi com a animação do Cavaleiro das Trevas. E será que foi uma boa ideia colocar essa animação então no universo compartilhado? E será que foi bem adaptada? E galera, vocês já sabem, antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like e também seu bate-comentário. Comenta aqui embaixo se você já leu essa HQ ou já tinha assistido também essa animação de 2 partes. Dado então esse recado, essa então foi a primeira aparição do Batman, né, nesse universo compartilhado que os fãs chamaram de Tomorrowverse. Bem diferente do que aconteceu, por exemplo, no universo compartilhado dos Novos 52, onde o Batman teve 1 zilhão de filmes solos. Lembrando então que essa animação veio logo depois de A Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. E um detalhe curioso na dublagem original desse filme é que o Batman foi dublado pelo ator Jason Encke, o nosso querido aí Dan Winchester do Supernatural ou Soldier Boy do The Boys. E o curioso é que ele já tinha participado aí do universo Batman, né, quando ele dublou o Capuz Vermelho lá na icônica animação lá do Batman contra o Capuz Vermelho, lançada anos atrás. E como eu falei também ali no começo, nessa animação, como é uma HQ com 3 edições e tem muito conteúdo, ela então foi dividida em 2 partes. E essa parte 1 começa com Bruce Wayne e uma reunião meio tensa com Carmine Falcone. O Bruce só diz que está lá em respeito à relação que seus pais tinham com a família Falcone. O mafioso diz ao Bruce que o Thomas Wayne acreditava em seu pai. Acreditava que o homem poderia trazer ordem ao mundo de caos. E pergunta se o Bruce pensa da mesma forma. E a resposta do Bruce é que ele acredita em Gotham City. E em seguida começa uma sequência interessante de eventos que vai se intercalando com os créditos iniciais do filme. De início, capangas do Carmine atacam o restaurante Morones, que pertence, claro, a Salvatore Maroni, o líder de uma outra família mafiosa rival aos Falcone. E após isso podemos ver cenas do Harvey Dent, um promotor público de Gotham, e também menções de um assassino chamado de Feriado, que está aterrorizando a cidade. E com esse começo e com a própria montagem então desses créditos iniciais, esse filme já dá mais ou menos o tom que vai ser essa história do Longo Dia das Bruxas, que não é só realmente uma história de Batman, mas também que mexe com todo esse lance das famílias aí mafiosas de Gotham. Fora também que teve menção ali ao diálogo do quadrinho, né, do Acredito em Gotham City, que faz referência à fala lá do Poderoso Chefão, dizendo lá que eu acredito na América. Jim Gordon, o capitão do departamento de polícia de Gotham, persegue mafiosos que parece ter acabado de realizar um roubo bem sucedido. Eles estão rindo e comemorando o crime, mas logo são interrompidos pelo Batman. O herói aparece repetidamente no meio da rua e lança uma bomba de fumaça no carro, fazendo o motorista perder o controle e bater num poste. E essa é a primeira vez que vemos o Bruce como Batman no filme. E é uma entrada e tanto. E como é a primeira vez que a gente vê Gotham em todo esse universo do Batman aqui, nesse universo aqui das animações, o filme consegue situar bem, né, o espectador do que está acontecendo aí na cidade, como é que ela opera. E em relação à qualidade técnica da animação, você vê que não teve um carinho, não teve algo especial, porque, pô, estamos adaptando o Longo Dia das Bruxas, ela realmente está no nível das anteriores ou até pior. A cena seguinte, os créditos, é uma continuação direta disso. O Vich chega em seu apartamento, prepara a sua banheira e no meio de seu banho escuta um barulho. Ao virar o rosto para ver o que estava acontecendo, é surpreendido por uma pessoa misteriosa, armada com uma pistola com um bico de mamadeira na ponta. Então, esse assassino mata Johnny ali mesmo. E assim começam os eventos que acarretam no Longo Dia das Bruxas. Após isso, o filme começa a estabelecer o que parecia, pelo menos em um primeiro momento, serem os 3 personagens centrais para essa investigação. O Batman, Jim Gordon e Harvey Dent, que se reúnem no alto da delegacia junto ao Bate-Sinal. E aqui já vale um destaque por Harvey nesse filme, que ele é o personagem, digamos assim, mais humanizado aqui nessa trama. Porque logo no comecinho aqui a gente já vê que o Harvey tá passando por problemas, né, conjugais ali com a sua esposa, a Gilda. Principalmente que parece que realmente ela tá numa depressão e que ela precisa, né, do apoio do Harvey, mas ele nunca tá em casa por causa do trabalho, que ele tá fazendo um monte de coisa. A dinâmica dos 3 é bem interessante e cada um tem uma forma de agir diferente. Do alto da delegacia, onde estavam reunidos, Batman vê a mulher gato bisbilhotando de longe.
e logo vai ao seu encontro numa cena já clássica, né, de perseguição de gato e rato dos dois. E claro que a mulher gato aí foge do vigilante, que até tem dificuldades de acompanhar ela. Então mostra um lado mais humano aí do Batman, que realmente ele pode até falhar. Enquanto isso, o alto escalão da família Falcone se reúne para discutir a morte de Johnny. Um dos capangas do mafioso está convicto de que o responsável é o rival, Salvatore Maroni, mas o próprio Carmine responsabiliza Harvey Dent, devido às recentes empreitadas em acabar com seu império. O capanga e o romano discutem, e o subordinado acaba falando demais, sendo silenciado pelo guarda-costas do Falcone. Cena total aqui, poderoso chefão. Quando finalmente o Batman alcança a Mulher Gato, eles têm um momento de tensão romântica clássica, que é interrompido pela própria ladra, que mostra ao morcegão um galpão do Falcone, onde guardava uma pilha gigantesca de dinheiro sujo. E essa dinâmica tá legal entre o Batman e a Mulher Gato aqui nesse início de filme. Acho que deixa bem implícito que ela não é uma aliada tipo Robin ou Batgirl do Batman, mas que ela vem auxiliando de vez em quando o Batman em algumas investigações dele. O Harvey chega até o local graças a um rastreador que o Batman lhe deu, e os três discutem o que fazer com o dinheiro. Como o Falcone tinha praticamente a cidade inteira em suas mãos, a única forma de prejudicá-lo de verdade era destruindo o dinheiro, e não entregando para a polícia. A Mulher Gato sugere exatamente isso, entregando o fósforo a Harvey. E é bacana ver que ele reluta em causar o incêndio. Parece até que nesse momento ele tem mais escrúpulos que o próprio Batman. E em seguida temos o primeiro vislumbre do futuro do Harvey, quando o Batman sugere que eles joguem uma moeda para decidir o que fazer. Se cair cara, eles botam fogo no galpão. E o resultado não podia ser outro. Deu cara. O Harvey então volta para casa e encontra sua esposa no balanço do quintal de casa. Ela está ainda pior, se sentindo completamente abandonada pelo Harvey. Eles têm um momento muito sensível onde conversam sobre filhos. Aparentemente, a Gilda não consegue engravidar, e isso tem abalado muito. E essa acaba sendo uma cena muito bonita, justamente por mostrar esse lado muito sensível do relacionamento dos dois. O Harvey então a pega no colo e a leva para dentro de casa, para ver um filme que tinham combinado. Infelizmente, esse momento tão íntimo e bonito do casal é interrompido por uma súbita explosão que destrói completamente a casa. E isso aqui amando, claro, lá do Carmine Falcone. E aqui um detalhe realmente bem legal, que é, até nos quadrinhos tem um pouco, mas aqui eles tentam botar um pouco mais, que é esses detalhes mais íntimos do casal Harvey e Gilda. E essa cena dos dois realmente é bem boa para mostrar como é que tá a situação então do casal. Não só simplesmente contar de supetão e realmente mostrar isso. E a seguir temos uma perseguição em alta velocidade durante o dia de ação de graças. Podemos ver o Batmóvel pela primeira vez aqui. E o Batman, sem muitas explicações de como, conseguiu localizar o criminoso responsável pelo atentado contra o Harvey e Gilda. E aqui tem esse detalhe que sempre quando aparece eu tenho que comentar, né, que é quando eles fazem essas perseguições, né, com carros e tal em movimento, geralmente eles fazem esses modelos 3D e dá uma quebra muito grande assim, né, que quase sempre assim realmente nunca é bem feito. E aqui acontece a mesma coisa, né. E outra questão que eu tinha falado realmente, questão a qualidade realmente da técnica da animação mesmo, da produção do filme, que é a questão do design que a gente tinha dos quadrinhos lá do Tim Sale, e que a arte aqui realmente se perde muito, mas muito quando você vê cenas que tem nos quadrinhos e você vê agora aqui, a diferença assim é muito grande mesmo. Aqui dá pra gente ver como é a abordagem desse Batman. Ele é rígido e bruto, sem medo de machucar os criminosos. E apesar da brutalidade do Batman, o interrogatório é mal sucedido. E nesse meio tempo, os aliados desse capanga chegam para resgatá-lo. E uma batalha bem legal começa. E se antes eu falei, né, que a perseguição do Batmóvel lá com os modelos 3D ficaram bem aquém, agora essa cena que a gente vai ter de porradaria realmente é bem interessante. E que, claro, foi a animação aqui mudando algumas coisas para botar um pouco de ação aí, umas lutinhas, porque, se eu me engano, não tem essa parte nos quadrinhos. Os três companheiros de Shane chegam e realmente dão muito trabalho pro Batman. Aqui dá pra ver que essa versão não é um Homem-Morcego infalível e invencível. Ele tem dificuldades na luta, o que dá aqui até um tom mais pé no chão pro personagem. E para facilitar a vida do Batman, a Mulher Gato aparece mais uma vez para ajudar e vigiar os criminosos enquanto ele vai atrás do principal suspeito pelo atentado. Batman então persegue o Shane nos esgotos, que se recusa a se entregar. Batman fala que a única diferença dos dois nessa situação é de que ele sabe o que tem lá embaixo. E se você é fã do Batman e ouve essa frase aí de que o Batman sabe o que tem ali embaixo nos esgotos de Gotham, você já vai pensar que ele está falando do crocodilo. Mas não, quem estava ali perambulando pelos esgotos era ele, que nasceu na segunda e foi batizado na terça, o Solomon Grundy. E essa cena é legal porque dá a entender que o Batman já precisou enfrentar o Grundy anteriormente e já sabe como lidar com ele. Ele não é mau, ele só precisa ser respeitado. Em seguida, temos uma rápida cena da Gilda, ao lado da maca do Harvey no hospital, que está debilitado por conta do atentado contra sua vida. Uma enfermeira entra no quarto e diz que chegaram flores, mas desta vez não são para o Harvey, e sim para a Gilda. E o cartão que acompanha está assinado
com o presente do Sr. Falcone. E um detalhe perspicaz aqui da escolha da fotografia aqui dessa cena é de que o Harvey sempre tá na penumbra, né, mostrando só um lado dele. Será que isso quer dizer alguma coisa? Só uma face dele? Ainda na noite de Ação de Graças, Gordon está interrogando o Mick e Shane na sua sala. Ele tenta ser amigável. E é claro que o Shane tenta desconversar, falando que nem conhece o Falcone. E então, da sombra, surge o Batman, novamente com sua abordagem brutal. O Shane argumenta que eles não têm nada contra ele. Isso realmente está certo. Eles liberam o suspeito e Jean e Batman tomam um tempo para recapitular o caso. Eles negam a hipótese de que Harvey ser o assassino, e o Gordon se inclina para a ideia de que o Romano foi mandante do assassinato do sobrinho, Johnny Vitti. E esse é um ponto que até quando a animação foi lançada muita gente discutiu, porque o Batman, além de não ser também um lutador mega experiente, aqui também essa cena escancara que o Batman também não é um grande ainda detetive. Com o próprio Gordon dizendo nessa cena que o Batman precisa ser além de ficar só batendo, né, em criminosos. Ele tem que aprender a ser um bom detetive. Pô, o Gordon diz que ele tem que aprender a ser um bom detetive. E isso realmente é algo que é diferente ali dos quadrinhos, né? Que é um Batman ainda bastante informação, né? Em seguida, vemos que o Harvey, com o consentimento da guilda, fugiu do hospital. E na cena seguinte, vemos uma cena da família Falcone, com uma discussão que vai tomar um rumo violento entre Carmine e seu filho Alberto. O Alberto está sempre presente nas reuniões, sempre com suas palavras cruzadas, mas constantemente humilhado e escanteado pelo chefe da família. Ele revela que foi ele que mandou as flores para a guilda em nome do Carmine, e isso deixa o Romano enfurecido com o filho. E aqui nessa cena a gente vê também que o Falcone ele não tá pra brincadeira. Ele parte para cima do Alberto, agarrando seu pescoço e deixando muito claro que ele não fala em nome da família Falcone. E para ser ainda mais claro, o Carmine deixa explícito que ele pode jogar fora qualquer esperança de ser o próximo da fila assumindo os negócios da família. Cameron desce até o nível das ruas, em frente ao edifício do Falcone, onde Gordon encontra o Harvey. O Gordon diz que sabia que acharia o Harvey por ali, e tenta persuadi-lo para ir jantar lá na sua casa com sua esposa. E aqui de novo o filme mostra, né, o Harvey nesse lance do jogo de perfil, né, quando é mostrado o rosto dele. E quando ele se vira, né, ouvindo a voz do Jim, a gente vê que ele já tá com alguns arranhões no rosto. É o foreshadowing chegando aí. Ele se nega a ir com o Jim, que, ficando preocupado com o amigo, lhe dá a sua pistola, para que ele proteja sua família. Na mansão Wayne, o Alfred está terminando o jantar, que contará com a presença de Selina Kyle, a própria mulher-gato. Os Falcones se reúnem animados. O Gordon chega atrasado para se reunir com sua família, e os integrantes da tríade de Chinatown celebram a volta de Shane, porém são interrompidos com a chegada de uma pessoa misteriosa, portando o mesmo modelo da arma que matou Johnny Vitti. E é claro, com a mesma marca registrada. Cabo enfaixado e um bico de mamadeira na ponta da arma. E aqui então o assassino feriado faz mais vítimas. Dessa vez, Mick, Shane e todos ali os seus amigos da tríade. Cerca de um mês depois, é noite de Natal, e a expectativa de Batman e das autoridades de Gotham é de que o assassino feriado faça mais uma vítima. Gordon e Batman estão no Asilo Arkham, à procura do Homem Calendário. O Batman pergunta quem matou o Johnny Vitti no Dia das Bruxas, e o vilão responde que foi a mesma pessoa que matou o Shane e a gangue no Dia da Ação de Graças. O Homem Calendário argumenta que, como Johnny era sobrinho do Falcone e Shane era capanga dele, o suspeito número 1 não poderia ser ninguém menos além do próprio Carmine. Porém, como esconder o jogo não é coisa do Falcone, ele levanta mais um suspeito, Salvatore Maroni, o principal rival do Falcone, e alguém que se beneficiaria bastante com a queda do Império do Carmine. E aqui é mais uma daquelas cenas para reunir, né, o que tem de informações até o momento, que é o que geralmente acontece em histórias assim de casos de investigação. E também nesse momento a trama do filme quer deixar bem aberta ainda as possibilidades de quem pode ser o feriado, e não deixar realmente só um único suspeito muito certeiro, né? E o Homem Calendário realmente parece ser alguém que dá pra pedir ajuda por causa dessa fixação dele com datas, e como o feriado também há datas, então aquela coisa de pedir uma perspectiva de alguém que tem o mesmo jogo mental, assim, digamos assim. Batman se cansa e diz que não tem tempo para a loucura do vilão. Ele diz que tem muita loucura por aí nesses dias, e diz que o Batman pensou que já tinha limpado as ruas dos vilões. Mas que piada. O Batman entende como o calendário quis dizer e imediatamente corre para uma cela em que o prisioneiro é nomeado como identidade desconhecida. E eu e você, a gente já sabe o que tá por vir aí. E ele entra na cela e o que encontra é uma pilha de comida apodrecida em cima da cama, criando volume para um corpo falso. No lugar do rosto tem um jornal com uma foto do Harvey Dent rabiscada com várias risadas. O Coringa está solta. E na nova casa dos Dent, podemos ver uma figura macabra cantando e decorando a árvore de Natal com olhos e caveiras. O Coringa já estava lá, à espera dos Dent.
E aqui ainda bem que eles tentaram fazer bastante o design como é do Tim Sale, né? Esse Coringa que tem esses braços mais alongados, ele é todo bizarro. De novo, não é exatamente como o da HQ, mas eles até tentam emular um pouquinho aqui até os próprios vilões quando aparecerem na história. Quando Harvey chega em casa e vê o vilão na sua sala, ele imediatamente tenta pôr as mãos na arma que o Gordon tinha lhe dado, mas ela já estava nas mãos do Coringa. Ele diz que estava ali para passar um recado e começa a atirar contra o Harvey, que consegue se proteger. Os dois lutam e o Coringa revela mais uma pistola. Dessa vez, uma do mesmo modelo que o assassino feriado usou nos assassinatos. E aí é o filme novamente jogando mais o suspeito. Peraí, como é que o Coringa poderia ter conseguido essa arma? Será que o Coringa era o feriado todo esse tempo? O Harvey pergunta justamente isso, e o Coringa retruca perguntando se ele perdeu uma igual. Ele fala que surgiram alguns boatos de que o Dente era mais do que um promotor, e deixa muito claro que Gotham só tem espaço para um maníaco homicida. Batman então encontra o Harvey desacordado. Ele ajuda o promotor, que diz ao morcegão que provavelmente o Coringa foi atrás de Maroni. Quando Batman chega até o território do Maroni, já era tarde. O Coringa já tinha passado ali, matando vários homens e envenenado um de seus companheiros. O Sal diz que o Coringa fez tudo aquilo para deixar claro que aquela área era dele. O Maroni diz que se o Coringa for o assassino feriado, é só uma questão de tempo para o Carmine ser assassinado. Pô, e o bizarro aqui é como as pessoas têm que verbalizar, assim, até falar essa questão da dedução pro próprio Batman e não ele mesmo sacar isso, né? O que é um ponto fraco até mais aqui da história. E a questão de ter o Coringa aqui no final da história, né? É aquele lance de, pô, vamos apelar e pelo menos colocar o Coringa. Vai que alguém não tá curtindo o filme até agora, coloca o Coringa mais pro final do filme, que talvez você ganhe aí o espectador só por ter ele no final. Coringa então consegue se infiltrar na casa de Carmine e o mantém refém, enquanto diz que quer saber tudo sobre quem é o feriado. E o guarda-costas do Carmine, que estava ocupado no banheiro enquanto a vazão acontecia, o encontra e o persegue. Ele segue o Coringa até a entrada do edifício, mas o perde de vista. Então é surpreendido por um homem com uma pistola com um bico de mamadeira na ponta. O assassino feriado fez mais uma vítima. A cena a seguir mostra um lado mais vulnerável do Batman, agora como Bruce Wayne. Ele e Alfred estão recapitulando a investigação. E o Bruce chega a comentar que, quando começou a ser o Batman, não esperava que precisaria ser um detetive. E ficou bem frustrado com isso. E assim como eu falei em outras oportunidades, isso aí é bem polêmico em relação a colocar esse Batman ainda muito na fase de aprendizado e dizendo que até não sabia que ele tinha que ser um detetive. Mas se você quiser comprar realmente essa questão do Batman, informação de que ele tá aprendendo então a ser um detetive com um dos casos que é mais famosos aí na história do Batman, você pode passar esse pano também e achar isso interessante. E mais alguns dias se passam e está chegando na véspera do Ano Novo, ou seja, um feriado, e então aquela expectativa de que novamente o assassino vá aparecer. Bruce Wayne está numa festa no iate do Falcone, que discursa agradecendo doações, fazendo toda a bajulação que fosse necessária para continuar com as aparências de seu negócio legítimo. Aqui o filme constrói uma cena bem interessante, envolvendo a expectativa tanto de quem está vendo, quanto dos personagens dentro do filme. O Carmine diz que nada é mais importante para ele do que a família, e fala que se arrepende de não ter demonstrado que um certo homem faz parte de sua vida. O Alberto, que está sempre na sua sombra, logo acha que o seu pai está falando dele, mas na verdade ele fala do filho que ele nunca teve, Bruce Wayne. Putz, essa aí também o Falcone mandou mal. Isso deixa o Alberto, então, mega contrariado e levanta as suspeitas aí do espectador que, ó, provavelmente eles estão fazendo isso para mostrar que então o Alberto que é o feriado. Na Praça Central de Gotham, acontecem as comemorações para o final do ano, e a polícia está mais alerta do que nunca. Na multidão, Harvey e Gilda estão discutindo, e a relação dos dois parece estar pior do que nunca. Afinal, ela já quase não vê o marido em casa, e isso está prejudicando em muito o casamento dos dois. E esse é, com certeza, o relacionamento mais aprofundado e trabalhado do filme. Selina Kyle, também na festa do Falcone, se encontra com Bruce. Eles discutem a relação que têm, e a conversa acaba com o término de algo que nem parece ter começado oficialmente. Pois é, nessa cena do iate a gente tem aparentemente uma cena de término então da Selina Kyle com o Bruce Wayne, e que ambos sabem da vida dupla de cada um. Mas como a gente não teve tanto tempo assim realmente para descobrir e falar mais da relação deles, não chega a ser algo tão impactante. Na praça podemos ver a continuação da discussão de Harvey e Gilda, que visivelmente se sente totalmente abandonada pelo marido. Bruce, já com o traje de Batman, consegue alcançar o avião do Coringa com o seu gancho, e começa a confrontar o vilão como um suspeito de ser o assassino feriado. O palhaço se diverte com a ideia do Batman achar que ele é o feriado, e explica que não faz sentido ele ser o assassino, até porque é ele que está tentando matar o feriado. Todo esse plano de espalhar o gás do riso em cima da praça é para tentar matar o assassino. E a lógica do Coringa até que faz um pouco de sentido, e eu não acredito que eu falei isso. Mas sério, a lógica do Coringa é de que se um monte de gente, quase 50% da população de Gotham, tá naquela praça lá na comemoração do Ano Novo,
Se ele realmente matar todo mundo, esses 50%, ele vai ter a possibilidade de 50% de matar o feriado, se ele tá ali, né? Ou seja, até que faz um pouco de sentido mesmo, da cabeça do Coringa. Durante a briga, o Coringa fala que está nessa empreitada contra o feriado, por ele ser a sua concorrência, e que ele se sente igual o Batman. Ele tá nessa porque ele adora resolver um quebra-cabeça. Batman então pensa nisso e se lembra das palavras cruzadas do Alberto, um quebra-cabeça. O Batman então consegue deter o Coringa e desviar o avião antes que o gás atinja alguém. Ele o captura e o amarra na torre do relógio de Gotham. E então volta imediatamente para o iate para confrontar Alberto. E bem, não estava muito visível para o Batman então que o Alberto poderia ser um suspeito, mas agora ficou bem visível para ele. E o engraçado é que realmente o espectador há tempos já estava suspeitando do Alberto, mas o Batman não, né? Teve que ser o Coringa ajudar ele a ir atrás do Alberto, que ele poderia ser um feriado. No iate, Selina e Alberto estão conversando. O Alberto entende as coisas completamente errado e tenta beijar a mulher gato com uma cena pra lá de vergonhosa. O Batman então chega de supetão, assustando tanto os dois que a Selina até grita "Bruce!", com ele vestido de Batman. Batman não se deixa intimidar pela pataquada da Selina e acusa Alberto de ser o feriado, levantando todos os indícios para ele ter chegado nessa conclusão. A lógica é que o Alberto é o filho rejeitado do Carmine e que sabe muito bem que nunca herdaria o império do pai. Então orquestrou todo esse crime para prejudicar os negócios da família. Como possíveis sucessores estavam morrendo, a chance do Alberto fazer cada vez mais parte do controle da família aumentava. E realmente esse era um bom palpite aí, o melhor que o Batman teve durante todo o filme. O que ninguém esperava era que durante os fogos um disparo se camuflasse em meio ao barulho. O Alberto é atingido por um tiro. E diante dos olhos do Batman, uma nova vítima do assassino feriado estava surgindo. O criminoso verdadeiro estava no andar de cima, e o Batman não conseguiu fazer nada a respeito. Batman faz de tudo para alcançá-lo, mas não tem sucesso. Quando o navio atraca, Batman, Gordon e Harvey se reúnem, em uma cena que faz um paralelo com o início do filme. E ali, eles tentam refletir mais uma vez sobre o que fazer. E galera, esse foi então o final da parte 1 de Batman Longo Dia das Bruxas, com essa deixa de quem poderia ser então o verdadeiro assassino. Que de fato eles já mudaram bastante coisa aqui, com por exemplo o Alberto morrendo ali, que é algo que não acontece nos quadrinhos. Agora, se você é uma pessoa que gosta muito do quadrinho e também querer uma adaptação como tinha acontecido com o Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas, aí realmente talvez você fique bem decepcionado. Até porque vários elementos da história aqui mudaram, alguns para melhor, algumas coisas em relação ao relacionamento do Harvey com a Guilda, mas a maioria acaba sendo pior do que tem nas HQs. Principalmente essa questão do Batman, do lado detetive aqui, que é bem falho. A questão realmente da produção, né, da animação, que poderia ter tido um carinho a mais, já que, pô, é o Longo Dia das Bruxas, tem uma arte tão específica que eles poderiam ter dado um trabalhinho a mais para fazer ela mais bonita e talvez mais parecida talvez com a dos quadrinhos. Enfim, como eu gosto bastante do quadrinho e até tava esperando um pouco mais da animação, fica naquele só ok, sabe? Passa talvez legal, legalzinho, mas fica com aquela sensação de que eu queria um pouco mais dessa adaptação. E o Batman, então, Longo Dia das Bruxas, parte 2, começa, então, quase imediatamente depois do final, da parte 1, que foi o assassinato do Alberto Falcone. Durante o funeral do Alberto Falcone, o Romano apresenta uma mulher a Bruce. Quando eles apertam as mãos, vinhas saem do corpo dessa mulher e se enrolam na mão do Bruce, que fica completamente à mercê dessa figura, que eu e você todos sabemos que se trata da Era Venenosa. Vemos o Bruce pela primeira vez aqui nesse filme de uma forma bem diferente. Ele está em um campo florido belíssimo, em um final de tarde ensolarado com uma mulher linda. O Bruce está completamente apaixonado por essa mulher e deseja que esse momento nunca acabe. Feliz e totalmente satisfeito com a sua vida, o que é bem raro. E aí a animação corta, né, para a realidade que mostra que realmente o Bruce está sendo controlado então pela Era Venenosa. E aí obviamente a gente supõe que algum plano então do Falcone junto com a Era e que tá visando o Bruce, e eles não sabem que ele é o Batman, né? E esse controle dura bastante. A Era mantém o Bruce sob seu controle durante 3 meses, e faz o bilionário passar inúmeros bens de sua família para o Falcone. E tudo isso teria durado muito mais, se não fosse pela intervenção da Mulher Gato, que, como o filme anterior mostrou bem, tá sempre de olho no Batman, servindo como uma protetora. E aqui até tem uma cena de luta bem satisfatória, assim, até um pouquinho melhor do que a gente viu da parte 1. E de fato o filme não perde muito tempo aí pra já mostrar alguma cena de ação, né? Durante esse comecinho de filme, também vemos que o Bruce estava perdendo alguns acontecimentos importantes, enquanto estava sob o controle mental da Era. O feriado fez mais vítimas durante esse tempo. No Dia dos Namorados, que nos Estados Unidos é em fevereiro, no Dia de São Patrício em março e no Dia da Mentira, o famoso 1º de abril. E tudo isso é mostrado numa sequência que é parecido com o que aconteceu na parte 1 também. E aí a gente vê a própria polícia, né, o Gordon lá esperando o Batman, ligando o bate-sinal, tentando um contato com ele. Mas, né, durante todo esse tempo ele tava lá felizinho com a Era.
E a gente fica sabendo, né, que o feriado não parou de trabalhar. Agora, no Dia das Mães, em maio, o feriado faz mais uma vítima, mas dessa vez era alguém que não era um subordinado do Falcone, ou mesmo do seu rival, o Maroni. A nova vítima aqui era Chong, o homem que fornecia as armas ao assassino. Agora vemos Arkham em estado de emergência. 2 prisioneiros conseguiram escapar. O primeiro deles é o Espantalho, que estava em posse de seus gases e também do seu traje. O Batman finalmente está de volta e consegue entrar em confronto com o vilão, o questionando sobre quem o ajudou a fugir. Antes de conseguir uma resposta, o morcegão é envenenado com uma seringa e fica totalmente vulnerável. E nessa parte aqui a animação até consegue fazer algo mais diferentão na questão do traço, né? Porque para mostrar os poderes realmente do Espantalho, né? Então, pelo menos nesses momentos, como a gente sabe que não vai ser o traço realmente igual do Tim Sale, pelo menos nesse momento eles conseguem talvez dar uma mudada aí, né? O Batman, completamente transtornado devido às toxinas do vilão, sai se arrastando por Gotham, até chegar ao infame beco onde o pequeno Bruce Wayne teve seus pais assassinados. Lá ele encontra uma família na mesma situação em que um dia ele esteve, só que dessa vez ele ameaça. E falando em mãe, quando o Bruce é encontrado pela Mulher Gato, ele a confunde justamente com a sua mãe. E de certa forma, os filmes constroem esse paralelo entre a Selina Kyle e a Martha, já que essas duas mulheres são as protetoras do Bruce. A Mulher Gato então tira o Bruce dali e o leva até a mansão, onde o Alfred poderia tomar conta dele. E assim que o Bruce recobre a consciência, ele questiona o mordomo, perguntando da sua mãe. Também aqui outro elogio que para mim é uma das passagens mais icônicas e que eu gosto realmente do Longo Dia das Bruxas, que é desse do Dia das Mães, onde finalmente a Martha até ganha algum pouquinho de história, sabe? Que realmente nos quadrinhos é muito focado no Thomas, né? E aqui ainda bem que eles não mexeram tanto nessa sequência que eu gosto bastante dos quadrinhos. E você também vê que realmente o Bruce tem esse lado vulnerável. É importante mostrar isso também dele, né? Ainda bem que eles não tiraram essa sequência. No Dia dos Pais, somos apresentados a mais uma personagem importante para a reta final dessa história, Sofia Falcone, a filha do Romano. Ela foi responsável por tirar o espantalho de Arkham e agora quer estar mais próxima do alto escalão da família Falcone. O Romano nega, com a justificativa que isso faria parecer fraco. E aqui o filme, com a entrada da Sofia, ele coloca uma nova possibilidade de quem pode ser o feriado, né? E todo mundo que viu a série do Pinguim e vai comparar com a Sofia lá e ver realmente que é muito diferente, vai realmente tomar um choque, mas vocês vão ver que a personalidade que eles pegaram da história do Longo Dia das Bruxas faz sentido com a personagem do Pinguim, mas realmente questão de semelhanças físicas é bem diferente. Em seguida, acompanhamos a Sofia mais uma vez, dessa vez junto ao Sal Maroni, o maior rival do seu pai. Só que a Sofia e o Sal estão em um relacionamento secreto, e ela está acompanhando uma visita para o pai. Ela fica no carro para que o pai do Sal não fique sabendo do relacionamento dos dois. Sal e seu pai, Luigi, conversam um pouco, porém o encontro é interrompido por um disparo. O feriado fez mais uma vítima. O Sal se enfurece e vai atrás do assassino, mas não tem sucesso em alcançá-lo. E vindo da mesma direção que o feriado fugiu, chega a Sofia para consolar o Sal. E aqui é aquele detalhe de filmes de mistério que quando fica tão, mas tão na cara, o filme tá mostrando tantas pistas que uma pessoa é o assassino, que você desconfia que não vai ser, né? Porque realmente tá muito na cara, então não tem como ser. Mas como já aconteceu em várias e várias vezes, mas nunca dá para descartar porque às vezes é a opção mais lógica, né? No cemitério vemos que a Mulher Gato está espionando o Carmine novamente. Dessa vez, ele está contratando alguém para realizar algum serviço. Enquanto isso, o Maroni vai até o escritório do Dent. Ele diz que achava que os Falcone estavam por trás dos assassinatos no começo, mas agora ele acha que deve ser outra pessoa. O Maroni então decide propor um acordo com o Dent para que ele testemunhe contra o Falcone no tribunal. O Dent então joga sua moedinha para cima e aceita a proposta. Agora, no dia da independência, o Falcone encontra Harvey e Gordon durante as comemorações em um clima de ameaça velada contra os dois. Enquanto isso, o Batman vai de encontro ao Espantalho, que tinha envenenado vários policiais com sua toxina do medo e estava roubando um banco. E uma coisa que esse filme nunca perde de vista e que também tem nos quadrinhos é não deixar a questão da suspeita desaparecer em relação ao Harvey Dent, se ele pode ser o feriado ou não. Ainda mais que a gente sabe o que vai acontecer com ele eventualmente aqui nessa história. Mas essa suspeita nunca fica zero. O Batman estava ainda mais preparado para lutar contra o Espantalho e consegue se defender das tentativas dele de aplicar a toxina. O que ele não esperava era a presença do Chapeleiro Louco, o outro fugitivo de Arkham, que estava ali e surpreende o herói com um golpe na cabeça. Isso na época, quando saiu essa segunda parte da animação, a gente achou um tanto exagerado realmente o Chapeleiro pegar o Batman de surpresa e o Batman apanhar aí para esses dois vilões, porque já no primeiro filme a gente já via. Talvez ali, como ele é início de carreira, você realmente passa um pano. Até na questão do trabalho de detetive, que isso aí é mais difícil de passar o pano, né? Que o quanto ele era inexperiente. Agora, em relação ao combate, que realmente essas cenas eles dão uma exagerada. É difícil passar um pano pra ver o Batman realmente apanhando ali pro chapeleiro. Nesse meio tempo, o capanga que o Carmine contratou entra em ação. Ele dispara contra os Dent,
mas eles são salvos pela Mulher Gato. O homem foge e Selina e Harvey vão atrás dele. O Harvey os encontra em uma luta violenta. A Selina até consegue atordoá-lo, mas ele consegue se levantar e a derruba com uma pedra. O Harvey vai atrás do homem e eles entram em uma luta pesada. Os dois, muito feridos, brigam até que o Dent está desmaiado no chão. Enquanto estava inconsciente, o Harvey ouve alguém falando com ele. Alguém com uma voz distorcida e macabra de sua própria voz. E essa voz diz, levanta. E quando o Harvey acorda, ele vê o homem com quem estava lutando morto, suas próprias mãos sujas de sangue, e no chão uma pistola com um bico de mamadeira na ponta. O modus operandi do feriado. E aqui a gente vê, enfim, o declínio, do promotor Harvey Dent. Ele consegue fugir da cena antes que os policiais cheguem. E aqui fica muito na cara, realmente, que aí ele possa ser o feriado, Ainda mais porque tem a arma ali, mas você pode dizer que talvez essa arma foi plantada. Mas todo o contexto da cena trazendo essa voz dele, que talvez era algo que estava mantido sempre na cabeça do Harvey, e nessa situação de violência extrema ele acaba emergindo, isso é bem condizente com várias histórias aí do Duas Caras, com a questão da origem dele, desse outro lado dele. Enquanto isso tudo acontecia, o Chapeleiro e o Espantalho levavam tanto dinheiro quanto o Batman inconsciente numa carroça para o cemitério. O trato era que eles entregassem o dinheiro por Falcone. Porém, entregar o morcego não fazia parte do acordo. Então, eles poderiam fazer o que quisessem com o herói. Mas o Batman consegue sair da situação e derrubar os vilões sem muitos problemas. Ou seja, é na terceira tentativa que aí o Batman realmente consegue, E o quanto essa terceira vez foi fácil, sendo que ele teve problema com o Espantalho lá na primeira, na segunda vez, e agora aqui é muito fácil? Não faz muito sentido, Vamos agora para o julgamento, onde o Maroni ia depor, e o Harvey está completamente perturbado. A voz fala em sua cabeça o tempo todo, o enlouquecendo. Quando chega o momento em que o Saul deveria depor contra Falcone, ele se recusa. Ele fica enrolando e se nega a entregar o rival. Pelo contrário, ele depõe a favor do Carmine. O Harvey aí vai ficando cada vez mais afetado, com aquela voz falando com ele. E para completar a maré de azar do Harvey, o Maroni tira um frasco do paletó e joga um ácido no rosto do Promotor. E aqui a gente tem a icônica cena, então, de transformação do Harvey Dent, que é a transformação, digamos, física mesmo, dessa outra personalidade que já estava se manifestando com o Harvey e que aproveita, então, esse momento agora que ele vai ter uma outra identidade, uma outra cara, que aí, finalmente, nós vamos ter a origem, do vilão Duas Caras. E que sim, pelo menos isso a animação ela vem trabalhando bem, Não esquecer desse lado de tirar coisas do Harvey Dent, Cenas dele de desenvolvimento, então pelo menos realmente a questão do Harvey Dent, que é algo muito importante pro Longe das Bruxas, isso eles mantiveram. Já no hospital, a voz pede ao Harvey para ele assumir o comando. Ele recebe uma ligação e desaparece. Harvey é levado até uma espécie de represa por homens a mando do Falcone. Eles estavam ali para executar Dent, que consegue enganá-los e matar os dois em uma cena de luta rápida. E logo em seguida o Harvey se joga na água e vai parar nos esgotos de Gotham. E aí aqui mesmo, oficialmente, nós temos o Duas Caras. E até essa cena aí dos disparos na represa tá bem animado mesmo, aqui a animação mandou bem. E a seguir acompanhamos a Carla chegando na festa de aniversário do seu irmão, o Carmine Falcone. As comemorações se desenrolam bem, até a Carla chegar no elevador no meio do salão. Porém, entre o térreo e a festa, o assassino agiu. Carla Viti está morta. E é dia do trabalho, e o Batman procura o Homem Calendário mais uma vez. O morcego conta ao vilão que o Dent fugiu do hospital na mesma noite em que Carla Viti foi morta. E a esse ponto tem o Harvey como principal suspeito de ser o feriado. O Homem Calendário então dá uma dica ao herói, que possivelmente ele já tem sob custódia o próximo alvo do Harvey, o Maroni. E aqui a gente já tá chegando na reta final do filme e da investigação. E os heróis estão cada vez mais perto, então, de resolver esse mistério. O Harvey tá cada vez mais encurralado, mas nos esgotos ele encontra uma certa parceria. Os policiais de Gotham estão transferindo o Maroni, quando de repente o comboio é atacado em cheio por Solomon Grundy, que agora é aliado do Harvey, ou melhor, do Duas Caras. Enquanto o Grundy espanca os agentes aqui que cuidavam do Maroni, o mafioso agora tá na mira do Duas Caras, e o Gordon tenta negociar. O Harvey coloca a vida do Maroni na sorte. Se der cara, você morre. Mas é claro que a moeda tem as duas faces iguais. Então, sabendo do destino do Maroni, o agente se liberta do Grundy e revela ser o Batman, que confronta o vilão. E sim, o Batman estava usando uma máscara por debaixo de uma máscara. E isso acontece também nos quadrinhos, mas lá é diferente porque eles estão prendendo o Alberto, Eles fazem a mesma emboscada, mas aqui eles mudaram porque o Alberto já morreu, É a principal mudança significativa da animação. O Duas Caras então se rende, e antes que qualquer um pudesse fazer alguma coisa, o Maroni recebe um tiro em cheio na cabeça, e de uma escada de incêndio ali do alto. O feriado fez mais uma vítima. O Batman até tenta ir atrás do assassino, mas o Duas Caras age protegendo o fugitivo,
e depois se mandando dali. E o que o filme deixa bem claro é que o Dento e o Duas Caras sabem muito bem que é um feriado. É Dia das Bruxas novamente, e se passou exatamente um ano desde que tudo começou. E para sua própria proteção, a guilda está sendo escoltada por 2 policiais o tempo todo. E ela não está muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, o Grundy e o Duas Caras invadem o Asilo Arkham, e nesse meio tempo, Batman e Gordon revêem um caso. Dentro e o feriado estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, então o promotor tem o seu álibi. O Batman então esclarece uma última dúvida. Ele confirma com o Jim se o Harvey estudou em Oxford, lembrando daquela bandeirinha no porão. E a resposta do Gordon é que o Harvey não estudou em Oxford. Então as coisas que estão no porão nem tudo são do Harvey. O Batman vai até o terraço do Falcone para buscar mais respostas. Eles conversam por algum tempo. E o Carmine tenta atirar no morcegão, que é salvo mais uma vez pela mulher-gato. A poucos metros dali, os dois conversam, e a Selina revela que é filha ilegítima do Carmine, e que esteve bisbilhotando todo esse tempo para conseguir respostas sobre quem foi sua mãe. E aqui a animação tinha que manter essa explicação da mulher-gato, porque ela estava realmente toda hora, né, observando o Falcone. Até porque nos quadrinhos depois vai ter todo um arco, né, tem uma HQ solo da mulher-gato que explica mais sobre essa questão do passado, né, da mãe da Selina, do Falcone, e dela vendo essa questão das suas origens. O momento sensível dos heróis então é interrompido por diversas explosões na cidade de Gotham, todas causadas pelos prisioneiros que o Duas Caras e o Grundy libertaram. Vários vilões estão à solta e tocando o terror na cidade. O plano do Duas Caras é atrair o máximo de policiais para longe, usando um grupo formado pelos vilões que foram apresentados nesse filme. Todos eles atacam brutalmente o edifício do Carmine e começa uma verdadeira guerra contra Sofia e o Carmine. Chove bala para tudo que é lado, e a Sofia é nocauteada por um foguete do Pinguim. O Falcone consegue fugir para o seu quarto, mas lá é emboscado pelos vilões. Nessa parte até tem uns vilões importantes como o Coringa, que apareceu na parte 1, mas essa animação fez algo parecido com o que tem na HQ, é que nesse momento eles dão uma minimizada em relação ao impacto desses vilões, né? Eles realmente ficam mais ali de coadjuvantes para fazer parte desse grande plano do Duas Caras. Batman e a Mulher-Gato chegam e começam mais uma luta, e aqui é tudo muito bem animado. Com todos os aliados no chão, o Duas Caras rende o Carmine. Segundo ele, agora ele estava numa posição diferente. Ele não precisava mais decidir que era inocente e que era culpado. Como o Harvey, agora ele só precisava executar uma sentença. Ele joga a moeda para cima e, quando cai, aparece culpado. O Duas Caras atira e fere mortalmente o Carmine. Sofia, em choque, tropeça nas linhas da Era Venenosa e cai para fora da janela, sendo segurada pela Mulher-Gato. Vendo que a Selina não conseguiria segurá-la, ela se solta. E a Sofia Falcone morre então aqui. Infelizmente, a morte dela não é muito impactante, né? Até porque ela não tem muito tempo de tela e pouco desenvolvimento, na verdade. Até algo parecido com o da HQ, até nos quadrinhos, tem algumas cenas a mais. Eu lembro que eles desenvolvem um pouquinho melhor ela. Ela parece para ser, se possível, candidata para ser um feriado. E o Falcone, então, tem o seu fim. E assim como no começo da primeira parte, Gordon, Batman e Dent se reúnem no terraço da delegacia de Gotham e o Harvey se entrega. Ele diz que alguém precisava fazer o que fez. Ele disse que o Falcone morreu e o Duas Caras foi quem o matou. E esse é o fim do longo Dia das Bruxas. E ele confessa os crimes de matar o Falcone e todos os assassinatos dos últimos feriados. O Batman então questiona, será que tudo aquilo valeu a pena? E a resposta do Harvey é bem amarga, né? Dizendo que dessa vez os mocinhos venceram. Mas, né, a que custo? E agora, na casa dos Dent, Gilda queima roupas, fotografias e armas, enquanto Batman observa. Ela era estudante de Oxford e lá conheceu Alberto Falcone, o amor de sua vida. Ela engravidou e eles se casaram no mesmo dia em que Alberto ficou sabendo. Porém, o Falcone foi totalmente contra o amor dos dois. Tudo que fez foi por vingança, e essa vingança estava enfim completa. Esse era o fim do assassino feriado. Batman então sai, deixando Gilda livre. Aqui então a animação ela toma uma grande liberdade em relação à personagem Gilda. No final do quadrinho, o Batman na verdade nunca descobre, né? Aqui na animação, você pode dizer que até ele foi mais detetive, porque no final ele realmente sacou que tinha uma outra pessoa, e no caso aqui era a Gilda. E a própria personagem que eu gosto do que eles fizeram e deram realmente mais argumentos para elas, deram todo esse backstory dela ter amado na sua juventude o Alberto, e daí tudo que aconteceu com a família, e teve essa questão da gravidez, dá realmente essa motivação pra vingança dela querer realmente destruir os Falcone, e de fato é um argumento bem forte para ela perseguir e ter essa vingança mesmo em relação aos Falcone. Então a gente tem um desenvolvimento a mais realmente aí da personagem, muito a mais do que a gente tem dos quadrinhos. E assim, ó, no final das contas, como um pacote, né, parte 1 e parte 2 desse Longo Dia das Bruxas, é uma adaptação boa, sim, no caso, né, você sempre vai preferir mais HQ pela questão da arte, e até se você quiser ver a história original, porque eu acho que aí
alguns detalhes realmente do Batman ali, até da Mulher Gato, enfim, eu acho que ficam melhor na HQ, mas nada que a animação tenha feito é que seja muito, muito ruim. Algumas coisas que eu gosto realmente é mais a questão da guilda e de alguns momentos do Harvey que eu acho que eles transpõem muito bem e dão uma ênfase pro relacionamento. E isso era algo que era um pouco, realmente, um ponto fraco, né, da história do Longo das Bruxas, que eu acho que ela realmente não é perfeita, mas ela é muito impactante mesmo. Se você quiser pegar as duas coisas, eu acho que se complementam, na verdade, você vê um caminho que a animação tomou. E o outro do quadrinho aqui, eu acho que são duas boas fontes para você ver essa história de mistério do assassino, do feriado, que sempre é bom ver esse tipo de história investigativa do Batman, né? Do universo compartilhado do Tomorrowverse, ele não interfere tanto também na história aqui do quadrinho que eles estão adaptando, né? Só realmente na cena pós-crédito que nós temos aqui da animação. Que tem uma cena pós-crédito rapidinha, onde o Alfred atende a porta e se depara com o Flash e o Arqueiro Verde. E aqui parece que nós vamos ter, então, o começo do Liga da Justiça do Tomorrowverse. E sim, para o próximo filme nós já vamos ter já uma liga estabelecida e é dessa forma mesmo que vai rolar esse universo. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí da adaptação do Longo Dia das Bruxas, se vocês até preferem a animação do que o quadrinho, vocês já leram o quadrinho, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Clica aqui no sininho de notificação para ter todas as notificações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube aqui de Seja Membros, que tem várias recompensas como lives exclusivas, sorteios e também grupo no WhatsApp. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.